Luiz Nogueira, de Popolina, primeira vez que vem à nossa casa. Vamos lhe dar bastante amor. Ele que é trabalhador do Centro Espírita Anésio Siqueira, lá de Popolina. Então vamos dar a palavra a ele. Jesus o inspire e nos abençoe a todos. Obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, atendendo o convite do nosso amigo Antônio, e me coloco sempre à disposição, Antônio, para, se tiver necessidade, a gente possa trazer uma mensagem como essa aqui, Convites Terapêuticos de Jesus, que se desdobra em 6 convites. Nós temos aqui um convite especial, o convite à vigilância e oração. Nós estamos vivendo um momento diferente da doutrina espírita, em que no começo, em que foi necessário chamar a atenção da população que não sabia nada do mundo espiritual, hoje vivemos um momento da doutrina espírita no interior. O olhar hoje da doutrina espírita se volta para dentro de nós, nos perguntando: o que é Deus para mim? Porque nós sabemos, Kardec definiu o que é Deus, todos sabemos, mas e para mim? Para mim, Luiz, para mim, Antônio, o que é Deus? O que representa a justiça plena de Deus, plena sabedoria? Se eu não entendo isso, por que eu me revolto quando fico doente ou com algum amigo, algum familiar adoece? Por quê? Se eu tenho esse entendimento, sei que Deus é justiça. Então, essa proposta de hoje, nós vamos vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você está em Mateus 26, 41. Uma fala pequena, mas de uma densidade profunda, de uma profundidade que nos traz reflexões assim que vai ao encontro da nossa intimidade, que mexe com o que temos interiormente. Vigiai e orai. Notamos aqui que nós temos 2 verbos de comando: vigiai e orai. Muitos de nós usamos o termo orai e vigiai. Quando falamos em orai e vigiai, o sentido fica meio perdido. Porque por que eu faço a oração? Por que eu oro? A vigilância vem primeiro porque eu me olhando, as minhas reações, os meus vícios, a minha vontade de mudar, a minha reforma íntima, eu me analiso, eu comigo mesmo, e falo: puxa, eu preciso mudar em tal setor, em tal coisa. E começa o trabalho, e se encontro dificuldade, peço ajuda através da oração. Então, vigiai é uma vigília contínua, principalmente para aqueles que somos a maioria, temos vícios que queremos tirar isso da nossa vida. Então, vigiai e orai. Notemos que Jesus nos propõe que primeiro vem a vigilância e depois a oração. E a partir da vigilância que vamos perceber que precisa ser transformado em nossos pensamentos, sentimentos e ações, principalmente nos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. Tudo começa com um pensamento equivocado, que nós deixamos ganhar proporção e entra para os sentimentos, nos causa raiva, nos causa algum sentimento que nos prejudica, que baixa a nossa imunidade espiritual, que faz com que as barreiras que nos protegem, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque tudo começa no espírito. Todas as doenças que temos começam no espírito. Então, se baixamos a nossa imunidade espiritual, estamos nos expondo
É a partir da vigilância que vamos perceber que precisa ser transformado, ou seja, eu me olho, tenho um vício, por exemplo, da bebida, e me pego refletindo, por que eu bebo? Por que e depois me arrependo? Porque muitos, vou mudar o vício aqui, vou colocar comida, que é o meu, gordo e precisando, com 65 anos, precisando mudar e ainda não consegui. Aí me pergunto, nessa reflexão, por que eu como exageradamente? Quando alguém faz um churrasco, eu não resisto e vou lá e exagero. E depois me arrependo no momento seguinte. Não sei se acontece com vocês. Eu me pergunto, por que eu estou lá no churrasco do meu amigo? Se eu não for, eu não vou beber, eu não vou comer. Aonde que eu vou comer? Então, eu vou procurando tirar as oportunidades que eu tenho para cair, nós vamos ver logo em seguida, cair em tentação. Se eu sei que eu vou lá, eu vou comer exageradamente, eu não vou. Se eu sei que eu vou na festa de fulano de tal, e lá só tem cerveja estupidamente gelada, do jeito que eu gosto, eu não vou. Porque é ir e cair em tentação. Eu sei o que vai acontecer antes de acontecer. Mas os convites do mundo espiritual e do mundo físico nos propõem. E aí, a tua esposa não deixa? Não é? Você não manda mais na tua casa? Não é? E eu vou. Atendo esse chamado, essa provocação, que cabe só para ainda a criança. Para o adulto, não. Vamos confundir criança física com idade física com criança espiritual. A criança espiritual tem com 60 e tantos anos. Aquele que é chamado, é balançado um chocalho e ele vem. Como uma criança. Ele não se conduz, ele se deixa conduzir por caminhos que depois se arrepende. Então, em nossos pensamentos, primeiramente, depois nos sentimentos de raiva, de angústia, de ódio, e depois nas ações. Eu vou me vingar, isso não vai ficar assim. Eu me pego nesse movimento de me observar, olhar para dentro de mim, não do outro. O outro não é dono dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Eu é que sou. Uma pessoa adulta espiritualmente não se deixa influenciar, não atende convites que ele não queira a princípio. E por meio da oração, vamos nos fortalecer na superação desses vícios e desarmonias. Eu tento uma vez, 2, 100 vezes, 200 vezes, até que eu começo a deixar de ir e não sinto tanta vontade mais. Aí eu vou tentar, experimentar. Eu vou atender o convite do churrasco do meu amigo lá. E vou e não bebo mais. Sabe aquilo que para uns chama atenção? A cerveja super gelada, tem uns que não resistem. E para outros não significa nada. Sabe aquele que tem dinheiro, o crédito no cartão e vai no supermercado fazer compras e não compra a cerveja, a latinha, a caixinha de cerveja para levar para casa? Outros não conseguem, usam o limite máximo do cartão. Esse ainda não conseguimos nos controlar. O chamado, as tentações são muitas e nós, crianças, nos perdemos. Eu estou falando de coisas simples. Tagore, na fala de Divaldo Franco, Tagore nos propõe que nós temos um objetivo, que é caminhar no sentido do Criador, do Pai, e nesse caminho, muitas coisas é apresentado para mim, brilhos, auréis, falsos pingentes, chamadas do amigo insensato, da mulher insensata, e eu vou atendendo, e me perco no caminho,
E quando eu olho, o mestre que estava com os braços estendidos não está mais lá. E eu olho quanto tempo passou. Eu me perdi no caminho, atendendo chamados pequenas coisas cintilantes que nos chamam a atenção. Então, vamos nos olhando, vamos nos analisando e vamos tentando. Quantas vezes devo tentar? Infinitas vezes se for necessário, até a gente nos fortalecer na superação desses vícios. Jesus nos ensina que devemos nos vigiar e não nos policiar. Olha aqui policiar e vigiar, qual a diferença que tem? Policiar, a pessoa está focada num processo de repressão de sentimento. Eu não quero comer isso. Tem uma irmã lá em Peculina, também mais ou menos da mesma idade, que faz regime o tempo todo. Quando você mostra alguma coisa gostosa, um doce, um bolo gostoso, desespera, reprime. Ao invés de fazer uma reflexão adulta, fala, por que eu fico tão impaciente, fico querendo que aquela coisa não seja boa, eu fico, enfim, querendo mudar as coisas, mentir para mim mesmo, né? Então, a pessoa está focada no processo de repressão de sentimentos, processo de policiamento de si mesmo. Eu vou lá, mas eu não vou fazer isso, não posso fazer, não quero, não posso. A balança está falando para mim que não. No meu caso, muito mais fácil seria se nós tivermos o controle de nós mesmos. Então a fala de Jesus que nos fala, bem-aventurados os mansos, porque reinarão a terra. Que terra será essa? Onde eu serei o dono da terra, o Senhor da terra, nas palavras de Jesus. A terra interna. Eu tenho o controle, eu sou Senhor de mim mesmo, das minhas terras. Não do outro, da esposa, do irmão, do filho, nada. Minha. Eu vou, caminho por onde eu quero e faço do jeito e quando eu quero. Sim, Senhor das terras. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Essa é a fala. E vigiar. O que é o vigiar? Ele observa os fatos e faz devidas anotações mentais. Puxa vida, olha, eu me equivoquei mais uma vez. Eu já tinha feito 2 e 3 tentativas e tinha dado tudo certo, mas agora eu fui lá e novamente escorreguei. Faço anotações devidas, anotações mentais, será sempre um processo amoroso. Eu tenho que ir me dominando, eu atendo amorosamente o outro, no instante em que eu começo a me atender amorosamente. Se eu patrolo os meus sentimentos, eu patrolo para todo mundo que está por perto, o filho, a esposa, o marido, todo mundo. Primeiro eu tenho que me atender, primeiro eu tenho que me tratar com amorosidade. E começa aqui, será sempre um processo amoroso. Se observa as suas tendências de cair em tentação e a partir dessas observações que toma providências de entrar em oração para se fortalecer e evitar cair em tentação. Eu observo e tomo minhas precauções. Estou aprendendo a dirigir, não vou passar de 80 km por hora. À medida que eu vou começando a me tornar mais seguro, eu vou começar a me aventurar um pouquinho. Eu tomo precauções para que eu, depois, no momento seguinte, não me venha arrepender. Falei, mas o que eu fiz? E no momento seguinte, talvez seja a nossa encarnação inteira. Talvez seja no final dos tempos, dos nossos tempos aqui na Terra, é que olhamos para trás e falamos, o que eu fiz da minha encarnação? O que eu estive fazendo até agora? O que eu planejei lá no alto, quando vim para cá, e o que eu fiz daquilo que eu planejei? Essa é uma pergunta que muitas pessoas, ao entrar no mundo espiritual, retornar ao mundo espiritual, nos surpreende com essa indagação. O que eu fiz? O que eu tinha como objetivo aqui na Terra
e o que eu cumpri? Muitas vezes nos perdemos por muitas chamadas que encontramos aqui na Terra. Cair em tentação é dar vazão às tendências negativas ainda não ressignificadas. Bom, vamos entender, eu acho que está falando esse slide aqui. Não. Tentações, eu tenho que me curar de algumas coisas que tem. No meu caso aqui, entre muitos outros, estou falando aqui especificamente da comida, do excesso. Então, eu já curei alguns e tenho muitos outros para curar, mas eu estou focado nesse, por exemplo. Quando eu dar razão a tendências negativas, eu tenho essa tendência interna. Quando essa tendência se conecta com uma oportunidade, eu caio em tentação. Quando eu tenho uma tendência para bebida, ou para droga, ou para alta velocidade, por exemplo, e aí podemos falar muitas, alta velocidade é um negócio, é uma coisa que mexe com as pessoas que está dirigindo, que perde a noção, anda 180 por hora e quando acontece alguma coisa nós nos pegamos arrependidos, muitas vezes até na outra encarnação, muitas vezes num leito de uma cama pelo resto da existência física. É dar vazão à tendência negativa ainda não ressignificada, ou seja, a comida eu ainda não consegui. A bebida, o tabaco, isso aqui sim, pode passar, mostrar, fazer, não me abala. Mas a comida ainda não. Olha que eu já tenho um diagrama mais ou menos elaborado na minha cabeça, o que eu posso ficar tranquilo. E outra coisa que eu não me ofereça muito, senão eu não resisto ainda. Eu não sou assim, eu estou assim, estou tentando mudar. Então, como é que a gente começa aqui? Vigilância, meditação e reflexão. Começamos aqui, olhando para nós, no contexto. Quando acontece, eu vejo por que aconteceu. Quando acontece eu pegar um carro novo, de um amigo, do meu pai, por exemplo, e vou dirigir em alta velocidade, por que começou? Normalmente tem alguém me olhando, eu pegar, ou um som que me mexe muito comigo, eu boto o som no último volume, isso aqui, a adrenalina vai lá em cima. E o que acontece? Eu estou me observando isso aqui. Então, vou fazer o seguinte, não vou dirigir em alta velocidade, não vou pegar o carro, não vou ligar o som, vou dirigir calmamente, pacificamente. Então, eu estou me olhando e começa aqui, vigilância, meditação e reflexão, depois, contemplação. Eu, comunhando com os bons espíritos, os elevados espíritos, as sensações que eu já consegui. Eu já consegui dirigir como adulto. Eu fico me olhando, fico em comunhão, fico contemplando as coisas que eu consegui alinhar com o sentimento da lei maior de amor, de justiça e caridade. Essa aqui eu já consegui. E logo em seguida, ação transformadora. Tudo isso aqui, libertação das tentações. Aí eu comecei com a velocidade, fui lá, fiz o ciclo completo. Aí comecei com a comida exagerada, fiz o ciclo completo. Aí vai, com a bebida, com a droga, aí vamos no processo de melhoria. É difícil? Não é difícil. É trabalhoso. Precisa de disciplina. Então, o que é tentação? Tentações externas, jogo, sexo, bebida, comida, drogas, dinheiro. Nota que eu não falei nada internamente. Estou falando o que é apresentado, são as tentações externas. Toda oferta externa, as tentações externas, só vai funcionar se tivermos uma tendência interna, vício,
com relação àquela oferta. Vocês concordam que se eu tiver se eu tiver uma oferta externa, mas não tiver a fraqueza interna, não acontece nada? Tem muitas pessoas, nós tínhamos uma empresa, eu morei algum tempo lá no Mato Grosso, onde tínhamos uma empresa, que pessoas em diversos pontos faziam recebimentos, guardavam lá, depois no final ia traziam para entregar para a nossa financeira, para a nossa tesoureira. E toda vez, eu falava sempre que era minha esposa, que era, na época era a financeira nossa, confira centavo por centavo, porque é nossa responsabilidade ajudar a pessoa que não é ladra, por uma necessidade qualquer, você facilitou, não, deixa, já está, e deixar meio sem conferir direito e dar a oportunidade de ela, através da sua negligência, entrar por um caminho equivocado. É nossa responsabilidade cuidar bem das coisas que estão na mão de terceiros, porque isso aí faz com que, vejam bem, eu sou funcionário de uma distribuidora, entrego várias coisas durante o dia, vou catando dinheiro. E uma malote de dinheiro está lá no carro que eu entrego há 10 dias. Meu pai, não, depois eu pego. E hoje eu saí de casa e minha mulher falou, não tem gás, e o leite da criança acabou. O que vocês acham que pode ocorrer? A pessoa é ladra? Não é. Mas a necessidade, por negligência de alguém, colocou ela em situação. Está aqui há 10 dias e não vai nem perceber se eu pegar aí X. E depois se eu pegar Y. Depois de outra ocasião, aí depois, olha, foi pego lá fazendo isso, desviando recursos. Tem sentido? Nós outros vivemos num meio onde que um depende do outro para ajudar, para estender a mão, mas também pela negligência, pela falta de consciência, empurrar alguém que tem uma tendência externa, que está trabalhando talvez algumas encarnações para tentar livrar-se, e vem alguém e facilita as coisas para me cair novamente no buraco. Que a gente possa pensar nisso. Então, a oferta externa só vai funcionar se tivermos uma tendência interna, um vício. Se eu não tiver o vício internamente, a ferida, a cicatriz ainda mal cuidada, não vai acontecer nada. Quando a pessoa tem uma má tendência e se depara com a oferta externa, a tendência má vai se sincronizar com a oferta externa e a pessoa vai cair em tentação. Cair em tentação, isso aqui que Jesus preconiza. Não se deixe cair em tentação. Na oração, cair em tentação é derrapar, escorregar no caminhar. Quando Jesus nos propõe para vigiar e orar, para não cairmos em tentação, Ele está nos falando das tentações internas e não das tentações externas. Tentações externas, para algumas pessoas, adulta, não existe. Não tem pessoas que têm muitas posses e vivem de uma maneira regrada, tranquila, sem precisar ostentar, sem precisar morrer pela boca de tanto comer, por exemplo, ou de beber, ou enfim, para mostrar para alguém, vestir roupas, carros, enfim. Existem muitas pessoas assim, que vivem para si, um objetivo na vida, bem delineado. Não são as coisas externas que vai mexer. Por quê? Porque já é uma pessoa que já curou-se de muitas tentações, muitas feridas, e continua no caminhar de uma maneira tranquila e serena,
para curar outros, que a gente jamais. Esse processo, gente, é um processo silencioso, que ninguém, nem a esposa, nem o marido sabe o trabalho interno que nós fazemos. Ninguém. É um trabalho íntimo. A reconstrução, a reforma íntima é um trabalho... Eu não fico falando, você viu só? Olha, ninguém quer saber. É um trabalho de mim para com o nosso anjo protetor, que está junto conosco, nos auxiliando, nos ajudando a escolher caminhos melhores. É um trabalho, por isso é difícil. Aquele trabalho que a gente, vamos dizer assim, a gente faz um barulho, é mais fácil, tem muita gente participando. Esse aqui é silencioso. As pessoas, talvez a esposa ou o marido que está próximo, não, mas você não, eu não vou querer hoje não. E amanhã também não. Nota-se que a pessoa mudou o hábito naquele sentido. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. O teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Bom, essa é uma fala muito conhecida de Jesus. Eu quero só ressaltar aqui, fechando a tua porta. Muitos de nós pensamos que temos que ir em algum lugar e trancar a porta. Nós temos que fechar a porta da nossa intimidade, para que quando a gente estiver fazendo oração, os chamamentos que tem das luzes piscando, da pessoa passando na rua, não nos tire a atenção. A oração orar é abrir a alma da intimidade para fazer uma conexão com Deus. E só quando eu estou muito concentrado, essa conexão é mais afinada. Então eu não tenho que fechar o quarto, eu tenho que fechar. Muitas pessoas na antiguidade, e lá na nossa casa usa-se, quando vai se fazer algumas orações, apagam todas as luzes. É uma maneira da gente se isolar um pouco, mas fechar a tua porta é fechar a tua intimidade, fazer se direcionar para o alto só. Nesse momento eu vou fazer, mas a oração, ela está em todo momento, quando eu estou dirigindo, quando eu estou cuidando da planta, quando eu estou fazendo comida em casa, quando eu estou... em todos os momentos. Eu olho alguma coisa, uma flor, como eu estava passando aqui agora, se abrindo, eu entro em oração. Eu falo, que maravilha, que coisa, quem pode ter o poder de criar tudo isso aqui? Eu estou fazendo oração, estou em orar, é reconhecer-se pequeno diante da imensidão do universo. E a gente conhece tão pouco do universo. E orando não useis de vã repetição, como os gentios que pensavam que, por muito falarem, serão ouvidos. Tem muitos de nós ainda que repetem várias vezes, olha, eu vou te dar para você fazer aqui para 10 Ave Marias, 150 Pai Nosso, de acordo com a repetição. Se eu falo, meu Deus, eu vou dirigindo, passa um caminhão na minha frente aqui, meu Deus, mas vai lá do fundo. É uma oração extremamente poderosa, uma conexão de necessidade. Quando as necessidades, por isso que a abastância não faz com que a gente faça uma oração muito vertical, porque aquele que está muito empanzinado, que não te falta nada materialmente, dificilmente temos espaço de conexão. Nós temos obrigações e outras coisas para ser feitas, mas o espaço de conexão é muito pequeno. Então a necessidade, por isso que Jesus, no Sermão do Monte, também bem-aventurados os humildes. Por quê? Tinha
tempo para ouvir, estavam em necessidade contínua. Se nós materialmente nos sentimos necessidade, dificilmente se vê alguém falar aqui, se vê o próprio Jesus. Eu tiro o dinheiro, eu dou para ele, não tenho tempo, tenho outros compromissos. E pensem bem, meus amigos, o chamado, o Mestre Jesus nos propõe, ele nos aparece como nos momentos mais difíceis. No momento em que eu saio de casa, o portão abre, que eu vou sair com o meu carro, alguém está lá, em nome de Jesus, pedindo atenção. E naquele momento eu não posso, porque eu estou atrasado, tem que chegar a tal hora. Eu não dou atenção. Ele vem nos momentos mais delicados, que nós olhamos e falamos, mas não dá. Lembra do samaritano? Ele também estava em cima de um cavalo, transitando, que ia para um lugar com um compromisso marcado. Mas o que aconteceu? Quando alguém chegou e pediu ajuda, estendeu a mão, ou, no caso do samaritano, era o caído, ele desceu do cavalo, já levava nas suas bagagens equipamentos e remédios para curar. Alguns de nós temos lá no nosso carro, dando para mim também, alguma coisa que, se alguém precisar, eu tenho. Se alguém precisar eu tenho, de um band-aid. O samaritano tinha. Porque eu saio de casa, preparado para servir o outro, me servindo. Quando eu faço para o outro do jeito que foi feito pelo samaritano, eu estou me atendendo, eu me sinto pacificado, sereno, com a sensação de dever cumprido. Então eu me preparo para fazer se não precisar, se nunca precisar, não tem problema. Mas se precisarem, por isso que o espírita, eu vou fazer uma colocação que eu fiz uma palestra há muito tempo e a pessoa ficou com o olho grande, assim, assustado. Por isso que o espírita mesmo, não bebe. Por quê? Porque quando eu bebo, eu paro de ser espírita. Se aparecer alguém necessitado, um filho, uma esposa, alguém que precisa de eu como espírita, eu tenho condições de atender? Não tenho. Então o espírita, ele é espírita 24 horas por dia, atendendo o próximo e por tabela se atendendo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Bom, rapidinho aqui, nosso tempo está passando rápido, né? Vou encurtar um pouco mais. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Vejam bem, muitos de nós, de diversas religiões, inclusive a nossa espírita, fazemos coisas para chamar a atenção. Sou eu que abro isso aqui sempre. Se não fosse esse tipo de coisa, nós estamos fazendo para alardear. Por que eu tenho que fazer? Se o trabalho é meu, a construção é minha, eu estou me construindo como adulto. Por que eu tenho que alardear? Olha, você viu o que nós fizemos? Você não viu? E outra, quando fazemos um grupo de trabalho de 10, parece eu e mais um. A gente fala, não, eu estou desanimado, não dá. Por quê? Você queria o quê? Atenda aqueles 9 que não vieram, que talvez estão doentes em casa. Liga para ele, olha, eu vou visitar você. Mas nós não fazemos isso. Nós criticamos e falamos, nesse grupo não dá. Vou procurar outro centro. Tem outro centro aqui? Não tem outro centro aqui, mas na cidade que tem, vamos para o outro. Tentar achar lá, não dá, vamos para outro. Nós estamos procurando o quê? Alarde, publicidade, holofote? Será?
Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto posso. Eu grifei jejum rapidamente, porque muitos pensam que jejuar é deixar de comer. Esse jejum que Jesus fala é jejum moral. Jejuar moralmente. Eu me contive, sabe, no passado que, vou usar uma expressão, se vocês me permitirem, na rustidade do nosso antepassado e nossa própria, quando passava aqui uma jovem bonita, os homens acompanhavam. Hoje, pelo menos estamos caminhando para o respeito, educar o olhar, educar os sentimentos, educar e pensar no compromisso que eu tenho ou que eu estou tendo. Pensar que poderia ser minha esposa, minha filha. Jejuar, sim, mas moralmente. Eu deixei de fazer nessa semana, fiquei em jejum uma semana, deixei disso, daquilo, poucas coisas que vão como tijolinho fazendo a nossa própria construção. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. A oração é assim, se sentindo pecador. Por mais que trabalhemos, por mais que nos esforcemos, ainda temos muita coisa para fazer. A nossa dívida é grande, de todos nós, ainda pendurada lá. Toda vez que a gente sobe, toda vez que a gente vai para o mundo espiritual, nós a renegociamos. A gente parcela em outras existências. Então, essa fala de vigiar e orar é uma coisa que a gente começa a aplicar hoje nas nossas vidas. Nos olhando com mais carinho, sem julgamento. Eu ainda faço isso, ainda faço. Mas estou tentando mudar. Olhar com carinho, nos abraçar a nossa intimidade, abraçar a nós próprios, com carinho, com amorosidade, com paciência. Não, eu não consegui, não tenho conseguido, mas eu vou conseguir. Devagar. Essa é uma construção, e construção nenhuma sai no estalar de dedos. Possamos pensar, reler lá na fala de Jesus, tentar colocar na nossa intimidade, nas nossas ações do dia a dia. Que Jesus nos ampare e abençoe hoje e sempre, e sem ser.